Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico, e nesse nosso 15º vídeo nós vamos ver a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e a primeira e segunda carta a Timóteo. Lembrando que os slides vão contar com textos complementares ao nosso estudo e seria bom dar uma pausa para ler esses slides. A carta de 2 Tessalonicenses ela foi escrita por Paulo em função de um relato que ele obteve de que as pessoas estavam pervertendo, né, o evangelho, ensinando coisas falsas. Essas falsas ideias, né, que corria entre os tessalonicenses era, segundo o relato, devido a uma carta de Paulo, né, que depois se mostrou falsa, a carta, né, que dizia que a tribulação que os tessalonicenses estavam passando seria, na verdade, segundo essa carta falsa de Paulo, né, seria, na verdade, as tribulações da vinda do Senhor, que Jesus estava próximo de voltar, e que algumas pessoas, né, seriam excluídas do reino de Deus. Então, em função disso, Paulo escreve essa carta. No primeiro texto que nós apontamos, na segunda carta aos Tessalonicenses, é o texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9, que diz: se de fato é justo diante de Deus que ele dê a paga às tribulações e aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por que eu pontuei esse texto? Na verdade, hoje em dia reina muita indignação, né, de todos nós com relação a pessoas que têm tiranizado outras, né, pessoas que têm, em função da gana pelo poder, têm sacrificado as vidas de muitas pessoas devido à falta de amor. Nós temos visto coisas perversas, né? Então, esse texto, eu coloquei ele aqui porque a injustiça que reina no mundo não pode tornar a nossa vida, a vida do cristão, uma vida amarga. Porque Deus, ao tempo dele, cobrará dessas pessoas toda a injustiça, toda a maldade, toda a maledicência, toda a opressão, toda a tirania. O segundo texto, que é 2 Tessalonicenses 2, 1 a 5, diz: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando estavam convosco? Paulo aqui faz uma profecia. O dia do Senhor não virá, a volta de Jesus não virá antes, né, que se manifeste o homem do pecado. Né? Na verdade, o que Paulo está querendo é esclarecer. Olha, não fiquem esperando essa volta de Jesus para já, especulando sobre essa volta. Né? Deus tem o seu tempo. E ele profetiza que antes disso a igreja se corromperia, né? De tal modo a que ela não seria nem reconhecida como igreja, né? Segundo o Evangelho. Então Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 5, ele profetiza então, né, que primeiro tem que se levantar o chamado homem do pecado. Isso não necessariamente um homem literal, né, mas um sistema religioso que se oporia a Deus
e que levaria a igreja à apostasia. Depois nós temos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem, né, de ascendência grega e que era um jovem excepcional. Ele tomava conta da igreja, apesar de jovem. Paulo o chama de filho na fé, porque Timóteo se converteu graças à pregação de Paulo. A primeira carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo e a carta a Tito são três cartas que são chamadas de epístolas pastorais. Porque nessas três cartas, Paulo traça o perfil da igreja, como que a igreja deve eleger os seus presbíteros, né, os seus diáconos. Então, as três cartas têm muita recomendação, né, com relação à estruturação administrativa da igreja também, né? O primeiro texto que eu pontuei, né, na primeira carta de Timóteo é 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeiro, Paulo diz que é justo que a gente ore pelas autoridades, né? Se há alguma coisa ultimamente que tem deixado a gente meio entristecido, é o calibre das autoridades, né, sobre o nosso país, né? Mas, mesmo assim, Paulo diz para a gente orar. Naquela época não existiam pessoas mais comprometidas com o bem social do que hoje. A corrupção também existia, tanto ou mais do que existe nos dias de hoje. Mas, mesmo assim, Paulo exorta que a igreja ore, não é, pelas autoridades. E na segunda parte do mesmo versículo, nós temos aqui que Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é que Deus desejaria que todos nós fôssemos salvos, que ninguém resistisse aos apelos do Espírito Santo, porque Deus nos ama de tal forma que Ele gostaria que todos nós, toda a humanidade, fosse salva, né? Isso me faz lembrar de uma historieta que eu ouvi há pouco tempo, da chegada ao céu de um indivíduo que chegou no céu, tudo era tão lindo e tinha uma mesa imensa preparada para um banquete para todos aqueles que foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Então o homem tomou uma cadeira à mesa e um anjo lhe disse: olha, essa cadeira não é sua, você tem uma cadeira com o seu nome. Aí ele falou: cada cadeira tem um nome específico. E essa aqui de quem é? E o anjo disse: essa é a cadeira de Adolf Hitler. O homem falou: não é possível. Hitler? Mas ele foi um genocida, ele foi responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. Como é isso? O anjo falou: olha, a cadeira é dele. Se ele vem ou não, aí depende dele. Então, é interessante como todos nós somos potencialmente salvos pelo sacrifício de Jesus. Agora, se nós vamos aceitar ou não, é um problema exclusivo nosso, não é? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, nós temos o seguinte texto: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, ou exclusivamente por mim. Por mais ilibado que seja o caráter de certas pessoas, vivas ou mortas, elas não podem interceder por nós a Deus. Jesus é o nosso único intercessor. A Bíblia diz que não há outro. E por último, nós temos aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículos 20 e 21. Ó Timóteo,
guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Aqui Paulo não prega a inutilidade da ciência, não prega nenhum obscurantismo com relação à ciência. Deus colocou os homens para desvendarem, né, os mistérios da criação. Mas Paulo fala de uma ciência que prega a inexistência do Criador. Essa ciência ela não é chamada por Paulo de ciência. Aqui cabe, inclusive, pontuar uma imensidão de figuras da ciência, né? Cientistas, como Isaac Newton, por exemplo, que não separava a ciência do temor de Deus em absoluto. Alguns desses cristãos cientistas até dizem que quanto mais ele se aproxima, né, da verdade científica, mais este cientista vislumbra a figura de um Criador, não é? Depois nós passamos aqui para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mais informações sobre o jovem Timóteo você vai encontrar nos slides, né? Aqui em 2 Timóteo nós temos aqui no capítulo 1, versículos de 8 a 12, o seguinte texto: portanto, não te envergonhes, Paulo falando para Timóteo, né? Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui Paulo fala em vergonha. Na verdade, na época de Paulo, você pregar um Deus que se fez homem e morreu de forma ignominiosa, porque a morte de cruz era a pior morte que existia naquela época, né? Tanto que o cidadão romano não podia ser nunca, né, sentenciado à morte de cruz. E era uma vergonha, sobretudo diante dos filósofos, né, gregos. E Paulo diz isso para Timóteo: olha, não se envergonha não se envergonhe. Né? Nós temos motivo para regozijo da verdade que nós conhecemos. E hoje em dia, diante dessa ideologia, né, que tem cada vez permeado mais a nossa cultura, né, tem desfeito da religiosidade, as pessoas têm colocado a religião como coisa de pessoas ignorantes, não é? Nesse contexto é que não só Paulo, mas Jesus também diz, né, não se envergonhe de mim, né? Depois aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós temos: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Vamos falar agora dos nossos dias, né? Veja o retrato perfeito. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Agora aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte texto: e assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a daqueles.
Paulo aqui falando de algumas pessoas que resistiam, né, eram resistentes ao evangelho, ele cita essas duas pessoas aqui, ó, Janes e Jambres. E aí você vai na Bíblia e você não encontra esses nomes. Na verdade, Janes e Jambres, eles foram dois mágicos egípcios, né? Aqueles mágicos que ficaram ali diante de Faraó. Moisés fazia um milagre e eles faziam um simulacro de milagre também, né? Resistindo a Moisés. Então, a religião judaica tinha outros escritos também, além do Pentateuco, existiam textos, alguns apócrifos, mas outros que detalhavam certos episódios, né, de outros livros da Bíblia, né? E então este Janes e Jambres aqui, as pessoas podem achar estranho, mas certamente Paulo pensou estes nomes de um outro lugar, de um outro texto, né? Agora um texto precioso, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aqui Paulo fala das escrituras, ele fala do Velho Testamento, né? E muitas vezes a gente vê cristãos dizendo, não, o Velho Testamento era outro tempo, era outra história, era outro... Eu nem leio o Velho Testamento, parece incrível, mas tem cristão que fala isso. Então aqui Paulo coloca que toda a Escritura é inspirada. Depois nós temos em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 3 e 5, o seguinte texto: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está falando de hoje, dos tempos de hoje. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Aqui em 2 Timóteo 4, 6 e 8, quanto a mim, já estou sendo derramado por libação. Paulo sabia que ele estava próximo da sua execução, né? E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo realmente combateu o bom combate, né? Ele gastou a sua vida inteira, ou o resto que sobrava dela, para falar de Jesus, sem nenhum momento de descanso, né? Bem, nós vamos ficando por aqui, para que o nosso vídeo não fique longo. E fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que se lembre sempre de que o estudo da palavra é o primeiro passo no processo de se aproximar de Deus. Fiquem com Deus.